Que saudade de você! Canal YouTube, o canal da saudade, Eli Correia Oficial. Vamos se inscrever, gente? Vamos? E olha, não se esqueçam de darem aquele like, fazerem aquele joinha. Isso tudo ajuda o canal a ficar mais forte. E acionarem o sininho, né? Acionem o sininho, porque o sininho tocou. É mais uma carta de saudade. Oi, gente! Carta da Saudade também no rádio. Capital, Rádio Capital 1040 AM e Capital FM 77.5 no rádio e no canal YouTube. Mais uma carta de saudade. O terno da felicidade, o terno da despedida. E assim disse Jesus: de que vale ter o mundo, ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Melhor seria ignorar as tentações e salvá-la. Estávamos eu e minha irmã mais velha no trem. Eu tinha 14 e minha irmã 15. Entramos no trem e vimos um grupo de rapazes, e entre eles um bem bonito. Era aquela turminha que viajava junto, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo trem. Nesse primeiro dia que vimos esse grupo, e particularmente vimos aquele moço, descemos na estação Roosevelt, e ele deu um tchau para nós. Eu e minha irmã, assim com um ar meio espantado, também retribuímos, demos um tchau para ele e o trem foi embora. E ficamos depois conversando sobre ele, aquele rapaz, por um bom tempo. No dia seguinte, estávamos no mesmo trem, no mesmo horário. E lá estava aquela turminha também. E quando ele escutou eu conversando com a minha irmã e falando o nome dela, então ele disfarçou, chegou perto dela e disse: Oi, Marlene, tudo bem? Minha irmã até levou um susto. Como ele sabia o nome dela? Nós não tínhamos percebido que ele estava atento. Então, quando eu disse o nome dela, ele simplesmente apareceu ali, virou ali para nós e: Oi, Marlene, tudo bem? E já rapidamente emendou a conversa: É sua irmã? A minha irmã falou que eu era a irmã dela, sim, mas ela queria saber como ele sabia o nome dela. Como ele sabia que o nome dela era Marlene? Aí ele respondeu na maior cara de pau: sabe como é? Acontece que eu entendo de telepatia. Eu consigo ler o pensamento das pessoas. Por exemplo, o seu nome não é Cláudia? Aí é que ficamos assustadas. Aí é que ficamos assustadas mesmo. Ele sabia o nome da minha irmã e sabia o meu também. E já olhou para mim e foi perguntando: Quer namorar comigo, Cláudia? Olha, a sorte foi que o trem parou, nós já descemos e saímos dando risada e olhando assim, sabe, pro trem. E ele mais uma vez deu um tchau. 3 dias após, 3 dias depois, nos encontramos de novo no trem e ele voltou a se aproximar. Em outras palavras, começamos a namorar. Muito embora eu o achasse meio atrevido, e na minha cabeça ele não era muito de confiança, não. Naqueles tempos em que nós nos conhecemos, os pais eram muito rigorosos, os meus pais principalmente. Se o namorado aprontasse, as coisas ficavam feias pro lado dele. E era assim: ou se casava ou ia pra cadeia. A verdade era essa. Naqueles nossos tempos, né? Era mais ou menos assim: se acontecesse alguma coisa, se o rapaz aprontasse, ele tinha que casar. Casar, que o pessoal dizia casar na marra, ou então ia pra cadeia. Desisti dele por 4 vezes, mas sempre acabávamos voltando. E assim, acreditem, de namoro, rompimento, separação, volta, acabamos nos casando. Sim, acabamos nos casando. Ele foi o meu primeiro namorado, o meu primeiro homem. Sim, casada, fui morar em outro bairro. Morava na casa da minha sogra.
E contrariando tudo o que se fala de sogra, minha sogra foi minha segunda mãe. Me ensinou a fazer de tudo, inclusive a cozinhar, coisa que eu não sabia. Para ajudar meu marido nas despesas, eu tive de trabalhar fora. E troquei a aliança da mão esquerda para a direita, porque mulher casada naquela época não conseguia emprego, porque diziam que logo ia engravidar, e tem aqueles benefícios, né, da mulher grávida. Então a empresa preferia não contratar mulher casada, pelo menos na época. A preferência era por mulher solteira. Bem, ele ficou desempregado. Coincidentemente, assim que eu comecei a trabalhar, ele ficou desempregado. E foi então que eu e minha sogra fomos à casa do fotógrafo do meu casamento para ver se ele arrumava um serviço para o meu marido. Como ele conhecia algumas pessoas da prefeitura, ele conseguiu. Nesse interim, engravidei, deixei o meu emprego e ganhei a minha primeira filha. Ainda passei a dieta na casa da minha sogra, quando depois mudei para minha casa. 3 anos depois, tive um segundo filho, um menino. Minha alegria era grande demais. Apesar do trabalho duro, Cido, meu marido, saía cedo, chegava tarde. Não deixava faltar nada em casa. Quando chegava suas férias, ele trabalhava em alguma outra coisa para ganhar um dinheiro. Sim, ele tirava férias de uma empresa e ia fazer um bico em outra. Éramos felizes. Cido, um homem trabalhador. Eu em casa, que havia me desligado desde a minha primeira gravidez, havia me desligado da empresa, agora em casa eu montei um pequeno salão de cabeleireiro. Eu que tinha feito um curso, agora comecei naquele pequeno salão a atender amigas, colegas, vizinhas. E quando dava uma folga, eu ainda costurava almofadas e acolchoados para clientes que vinham no salão. Portanto, ele trabalhando de um lado e eu trabalhando em casa. Nossa vida estava indo bem. Nossa vida, eu digo, estava muito boa. A nossa casa sempre cheia nos finais de semana. Fazíamos almoço, churrasco, uma maravilha, uma maravilha. Quando estávamos no melhor de nossas vidas, eu digo, quando estávamos no melhor, com a nossa casa totalmente terminada, bonita, montada, completa, nossos filhos, sabe, nós dois felizes, foi quando tudo aconteceu. Uma mulher tocou a campainha do meu portão. Sim. No que eu fui atender, essa mulher perguntou: "Você é a Cláudia?" "Sim, sou eu, a Cláudia, mas... E você, quem é?" "Eu sou a outra do seu marido." Nessa hora eu levei um susto e pensei que fosse uma brincadeira. O que você disse? Eu não ouvi bem, eu não escutei direito." "Não, você ouviu bem sim. Você escutou direito sim. Eu disse que eu sou a outra do seu marido." E ela estava com um casal de filhos, mais novos que os meus. E ainda disse para mim: "E esses aqui são os filhos dele comigo. São os nossos filhos." Eu fiquei paralisada. A princípio achei que fosse uma brincadeira, uma piada, uma pegada, uma pegadinha, sei lá. Mas aí o meu chão sumiu. Não havia como duvidar, a mulher falava sério. Eu só sei que a minha vida acabava ali. Vinha então a descobrir que ele já há tempos, né? Tava ali os 2 filhos. Há tempos saía com essa mulher. Há tempos tinha essa amante, essa outra. E olha, eu, sem saber o que fazer, parecendo uma barata tonta, esperei ele chegar. E quando ele chegou, eu só fiz uma pergunta: "Você conhece Silvia?"
Ele arregalou uns olhos desse tamanho. Você conhece Stephanie e Igor? Ele ficou pálido. Ele ficou assim, sem voz. Nós nos separamos ali, naquela hora. Então vai para sua outra. Pegue as suas coisas e vai embora. Pelo amor de Deus, vai embora. Suma da minha frente, suma aqui da nossa casa. Vai embora, miserável, traidor. Vai embora, seu falso, seu mentiroso, seu enganador. Ela sempre soube, a outra, que eu existia. Porque muitas vezes ela tinha cobrado dele a separação. Mas por ele jamais nos separaríamos. A vontade dele era ficar com as duas, quer dizer, as duas famílias. Era isso que ele queria, que ficasse com uma e ficasse com a outra. Só que a outra, revoltada com aquele negócio de empurra, aquela coisa de chove não molha, não toma uma decisão, ela resolveu vir então em casa. Teve, sabe, essa ousadia. Ela teve esse abuso de chegar no portão da minha casa. Por mais que eu sofresse, apesar de sofrer muito, não só de perder o homem que eu amava, mas principalmente de acabar a família, não tive como não aceitar isso. Ele foi embora e foi morar com esta mulher. Nós nos separamos, ele foi morar com a outra, assumir a outra família. Eu, mesmo destruída, mesmo acabada, levantei a cabeça e continuei trabalhando em casa. 4 meses depois, eu montei também uma bomboniere e continuei com o salão. E voltei a estudar. Terminei aquele que se chamava ginásio e voltei a trabalhar fora. Nessa época, meus filhos já eram adolescentes, e foi quando então eu decidi fazer um curso de enfermagem. Quer dizer, eu ocupava todos os espaços, eu ocupava todo o meu tempo para não ficar pensando no que tinha acontecido na minha vida. Vamos dizer assim, eu não dei uma de vítima. Eu enfrentei a vida e comecei a fazer um curso de enfermagem na escola do Hospital Santa Marcelina. E em seguida, já trabalhava para ganhar um pouco mais como auxiliar de enfermagem. Quer dizer, enquanto eu fazia o curso de enfermagem, eu já comecei a trabalhar como auxiliar. O meu filho não se conformava em viver sem o pai. Para ele, o pai era o herói. No entanto, o pai morava com a outra. A outra, aquela que destruiu meu casamento. E aconteceu uma coincidência. Minha filha, que participava do grupo de jovens da igreja, vai à casa de uma amiga. E justamente a casa dessa amiga, o apartamento dessa amiga, era no mesmo prédio que o pai morava. E ela não sabia. Então ela vai na casa dessa amiga e de repente encontra o pai. O pai então pediu para que ela, minha filha, fosse até a casa dele, e ele apresentou os seus irmãos. Irmãos por parte de pai. E dias depois apresentou também os irmãos ao meu filho. Bem, o tempo continuou passando, minha filha se formou, minha filha se casou, teve sorte no casamento, me deu o primeiro neto, porém o pai dela, diante de tudo isso que estava acontecendo, começou a beber de desgosto, começou a beber de tristeza. E ainda mais quando eu pedi o divórcio. Agora eu quero o divórcio. Eu estava em condições, inclusive, de comprar a parte dele da casa, como de fato eu comprei. Eu tinha conseguido dinheiro com o meu trabalho, com o meu esforço, com a minha luta, dinheiro suficiente para comprar a parte dele. E assim, a casa ficou só sendo minha. E ele, inconformado, perguntava para o meu filho. Perguntava de mim, queria saber de mim. E bebendo cada vez mais, acabou sofrendo um infarto. Recuperado e de volta para a casa dele,
resolveu fazer um regime inventado por ele mesmo: arroz com alface no café da manhã, arroz com alface no almoço. Claro, arroz com alface, um regime que ele mesmo inventou para dar uma aliviada, sabe, no coração, isso e aquilo. Acabou que ele começou a passar mal. E um dia resolveu beber um copo de vinho, piorou e começou a vomitar jatos de sangue. Foi para a UTI. Teve alta, voltou para casa. Eu tive muita pena dele, sinceramente. Algumas vezes eu estive no hospital, já que nessas alturas eu era enfermeira, já tinha me formado enfermeira. Eu fui lá no hospital para cuidar dele. E ele se sentia melhor após o meu serviço, após o meu trabalho. Eu, no fundo, sentia pena e ao mesmo tempo carinho por ele. Afinal, apesar de tudo que ele aprontou, ele era o pai dos meus filhos. Foi o meu primeiro namorado. E foi bom para nós até que tudo aconteceu. Voltou para o hospital, teve uma hemorragia, veio a óbito. Eu trabalhava nesse hospital, porém estava em férias. Mesmo assim, eu corri até lá e o encontrei em um bandejão. É o nome que se dá àquela espécie de maca, tipo bandeja, onde se coloca o cadáver para se fazer autópsia e tal. Bandejão. Me chocou. Quando eu o vi ali morto no bandejão, eu me lembrei desde os tempos do trem, que ele se apresentou como um entendido em telepatia, que sabia o nome da minha irmã e também sabia o meu nome, tudo porque ele ficou atento e escutou a nossa conversa. E ele pegou o nome dela, pegou o nome meu e veio falando que era telepatia. Então, desde aquele tempo do trem, o nosso namoro, as nossas idas e voltas e depois o nosso casamento, me lembrei da nossa felicidade e também me lembrei da crueldade que a mulher dele fez comigo, indo do meu portão com as duas crianças. Mas agora ele estava ali no bandejão. Eu dei banho, eu fiz tampamento, coloquei o terno que veio da casa dele e quando eu vi o terno, eu comecei a chorar. Eu desandei a chorar. Era o mesmo terno que ele usou no nosso casamento. Meu Deus, o terno estava com o zíper quebrado. O terno estava velho. Eu fiquei com muita dó. Muita dó. Apesar de tudo, eu fiquei com muita dó. O mesmo terno que a gente havia se casado veio da casa dele agora para que ele fosse vestido. Mas eu fiquei assim tão sentida. O que eu poderia fazer? Eu tinha de vesti-lo, mesmo aquele terno, vou até dizer sujo, zíper quebrado, velho. Era o terno do nosso casamento, meu Deus. Meu Deus, com aquele terno nós nos casamos. Aquele moço do passado, honesto, trabalhador, porém que não havia sido sincero em sua vida de casado. Tudo durou apenas 18 anos. E esses 18 anos passaram tão rápido porque fomos bem felizes. E ele achou que estava levando vantagem, tendo outra mulher ou outras mulheres, não sei. Mas no fundo, ele se arrependeu muito, pois o prejuízo foi para ele mesmo. Hoje teríamos uma casa boa, um bom carro, uma casa na praia, teríamos netos e uma vida feliz. Sim, jovem ainda, com muita coisa para aproveitar. Que pena, Cido. Você morreu aos 42 anos. Trocou a vida que tinha ao lado
da sua família por ilusão, por ilusões. Mas apesar de tudo, eu tenho de reconhecer que eu sinto muita saudade de você, Cido. Dos nossos almoços, com nossa casa cheia de parentes, de amigos, das nossas pequenas conquistas, grandes vitórias. E Cido, o que mais me marcou foi quando chegou o terno da sua casa. E era o nosso terno. Eu que o lavei, eu que preparei o seu corpo. Eu chorei tanto. Eu chorei tanto ao colocar aquele terno em você. Puído, zíper quebrado, mas era o terno com o qual nós nos casamos, Cido. E foi o terno que na despedida eu vesti em você. Oh, Cido, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Você estava tão feliz e trocou tudo pela ilusão do mundo. Em outras palavras, perdeu sua alma. Esta é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! O terno da felicidade, o terno da despedida. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.